Felipe Maia, usando tempo de liderança de minoria, 7 minutos. Verdade. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores deputados, amigos que nos ouvem e nos assistem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, como é de costume e dentro da linha de atuação que eu tento exercer como representante do povo do Rio Grande do Norte e do povo do Brasil, todo início de ano eu me dou o trabalho de verificar quanto de imposto foi pago pelo povo brasileiro, quanto foi arrecadado de impostos e contribuições e qual foi o crescimento real do nosso país, para fazer uma união, um cruzamento entre o quanto se pagou de imposto e o quanto o nosso país cresceu, como consequência para avaliar o modelo econômico do governo que está à frente do nosso país. O fato é que os dados começam a sair referentes a 2012 e eu me deparo com cifras astronômicas. O povo brasileiro pagou algo em torno de 1,5 trilhão. Só para o governo federal foi algo em torno, ou um pouco mais, de 1 trilhão de reais. O povo brasileiro pagou 1 trilhão de reais. 37% do PIB. E o quanto o nosso país cresceu? Imaginava-se 4,5%. O ministro da Economia falou que 3,5% era uma piada. Os dados e previsões do Banco Central indicam na ordem de 1,6%. O IBGE, no final de março, vai dar o percentual exato, mas o Banco Central já avalia um crescimento de 1,6%, o que significa um ano nulo para a economia do nosso país. E quais são as razões pela qual tanto se arrecada e tão pouco se cresce? Eu acredito e defendo, e desde o ano passado que eu aqui falo nessa tribuna, sobre o modelo econômico do governo. Um modelo que não investe, não se debruça, não faz esforço para investir na infraestrutura do nosso país, na melhoria dos aeroportos do Brasil, na construção de portos, de estradas, de linhões para transmitir as energias limpas, como é o caso da energia eólica, que tem no Rio Grande do Norte, o meu estado, um dos grandes potenciadores, um dos grandes produtores de energia eólica. O governo apostou, e apostou errado, no crescimento da economia através do consumo, seja através de programas assistencialistas, ou seja através de uma maldade, que é a concessão de crédito ao povo pobre. Aos velhinhos que se endividaram e ao povo pobre que se endividou. Assim como eu defendo, eu não tenho vergonha de defender que eu sou a favor do Bolsa Família, mas eu acho que o Bolsa Família tem que ser um programa com porta de entrada e porta de saída. Porque senão você torna a população refém de um programa assistencialista e não ensina ele a garantir o sustento da sua família. Se amanhã este governo ou qualquer outro governo mudar de ideia, não terá dado um curso, por exemplo, de capacitação aos jovens do nosso país. Eu não vejo esse governo gastar o nosso 1,5 trilhão investindo na educação. Investe sim. Investe mal em algumas obras que não saem do papel. Eu aqui cito como exemplo, por exemplo, apenas para ilustrar o meu discurso, a transposição do Rio São Francisco. Uma obra que nós tivemos a oportunidade de ir a Mauriti visitar. Uma obra que custava 4,5 bilhões de reais. Hoje está em 8,2 bilhões de reais. Já teve um acréscimo de 82% e não saiu do papel. Apenas algo em torno de 40% da obra está finalizado. É um mau planejamento e um mau gasto do dinheiro público. Outro exemplo da falta ou da má eficiência do dinheiro público são obras que são prometidas ao povo brasileiro e que não saem do papel, não se tornam uma realidade. O governo se preocupa, sim, em pagar o custeio da máquina. Máquina essa que hoje é composto por 38 ministérios, que já se imagina
criar o 30º novo ministério, que é o Ministério da Micro e Pequena Empresa. E para se ter uma noção do tamanho da máquina do Brasil, eu trago aqui alguns dados de países da América do Sul e o número de ministérios. Nós temos na Venezuela 29 ministérios, no Chile e Bolívia 20 ministérios, na Argentina 16 ministérios, nos Estados Unidos 15 ministérios, e se nós somarmos uma das maiores potências do mundo, chega-se a apenas 23 ministérios juntos com a secretaria. No Brasil nós temos 38 ministérios. Não se para de falar dos gastos com os cartões corporativos e com os cargos comissionados. Eu acho que o modelo deste governo está errado. É um modelo que tem utilizado o dinheiro público para investir no consumo e não no investimento na infraestrutura do nosso país. Desta forma, o nosso país não cresce. O modelo já está garantido, mas a presidente da República insiste em investir, em aumentar a linha de financiamento, em aumentar os programas assistencialistas, apostando no modelo errado, no modelo falido, em que quem paga esta conta é o setor produtivo do nosso país. Então, senhor presidente, eu ocupo aqui esta tribuna, tentando encerrar no meu discurso, deixando uma preocupação. Uma preocupação que eu tenho certeza que não é apenas minha, é de todos os deputados do Congresso, inclusive dos deputados do Nordeste, que ontem eu trouxe uma preocupação. Nós aqui aprovamos 2 bilhões de reais para serem investidos em estados do Nordeste que são vítimas da seca. O governo deixou de executar, por falta de planejamento, 400 milhões de reais. 400 milhões de reais seriam investidos na aquisição de alimentos, na aquisição e transporte de água através de carros-pipas e de alojamento para a população de baixa renda, a população do Nordeste, que está, neste momento, sofrendo e diante de uma das maiores secas dos últimos 50 anos. Então, gostaria aqui, senhor presidente, encerrando o meu discurso, deixar a minha preocupação e a minha sugestão, não como deputado de oposição ou da base do governo, mas como representante de um Estado do povo brasileiro, que tem visto um Estado, uma União arrecadar 1 trilhão de reais e crescer apenas 1,6. Aos ministros competentes, vamos investir na infraestrutura, para que o setor privado se sinta confortável e animado em investir no nosso país. E assim nós podemos crescer. E crescendo, claro, senhor presidente, nós estamos falando em geração de emprego e renda, ao pai e mãe de família podendo sair de casa e voltar, com o sustento da sua família, sempre depender de programas assistencialistas de governo. Isso eu chamo de liberdade, liberdade do povo brasileiro que quer o seu emprego e a sua renda. Muito obrigado.